pessoas. Não estranhem, tá? Esse número já aumentou bastante desde que a gente começou, ele vai continuar a aumentar no decorrer do webinar, então não estranhem, é normal. Muitas pessoas vão entrando à medida que elas vão ficando livres das atividades da operação para conseguir acompanhar o conteúdo de hoje. Bom, essa reunião também está sendo gravada, tá? Depois a gente vai compartilhar com vocês o link contendo todo o conteúdo que foi apresentado aqui hoje para que vocês possam revisitar, tá? Repassar adiante também. Então podem ficar tranquilos em relação a isso. E com isso, vamos começar oficialmente o webinar para operadores de refeições coletivas, tá? Reforçando aqui novamente, as duas organizações por trás do planejamento desse webinar são a Widgetech, uma empresa voltada a atender o setor de refeições coletivas com diferentes soluções de tecnologia, e a Vila Camarão, um grande fornecedor da proteína de camarão, que tem uma pegada sustentável muito forte e que tem o camarão certo para cada situação diferente, tá? Então, vamos começar oficialmente falando um pouco sobre a operação no setor. Tanto quanto o setor de refeições coletivas, ele trata de alimentação, né, ele trabalha com alimentação, ele também tem na operação um pilar central para que suas atividades possam acontecer, né? Sem a operação, não é possível a gente interagir efetivamente com o cliente. A gerente de unidade normalmente é essa ponta da lança. A forma como a gerente de unidade interage com o cliente é muitas vezes como o cliente ele vai enxergar a empresa como um todo, né? Então, o papel e a responsabilidade de uma gerente de unidade, da operação em si, ele é fundamental, porque muitas vezes o empenho, é a tratativa dessa AGU, dessa equipe operacional, que vai ditar se esse contrato vai ser renovado ou não, que vai ditar se outras unidades desse mesmo cliente podem passar a ser, né, atendidas pelo operador ou não. Então, é sempre fundamental a gente tratar da operação. Eu e o Dudu, aqui da Vila Camarão, já fizemos vários eventos direcionados ao setor de refeições coletivas, mas o webinar de hoje ele é diferente, porque, de novo, a gente entendeu que é muito importante olhar para a operação como pilar fundamental. E por conta disso, a gente propôs no webinar de hoje tratar especificamente com esse público, tá? Porque, de novo, né, reforçando o que eu mencionei anteriormente, tanto quanto vender refeição, tanto quanto empresa de alimentação, refeição coletiva lida diretamente com pessoas. Então é fundamental a gente dar o devido valor e importância aos profissionais de operação. E aí, quando a gente está falando de pessoas, né? Eu acabei já dando um spoiler, mas a gente pode falar de diferentes perfis de pessoas. A gente pode falar do consumidor final, que vai ser o funcionário da empresa, ou seja, a pessoa que efetivamente vai almoçar, vai jantar, vai tomar o lanche da tarde no dia a dia, né? No restaurante corporativo. A gente pode falar também da própria operação, que são os funcionários da operação efetivamente, e o representante do cliente, que é quem trata no dia a dia com a gerente de unidade, né, com a operação, para entender como é que está o NPS, como é que está o registro, né, as comorbidades, entender como está fluindo todo o que foi contratado pelo cliente e entender se tem aí alguma melhoria, se tem aí algum item que precisa de algum tipo de supervisão. Tá, e aí, como o próprio nome do webinar sugere, hoje a gente vai falar especificamente com os operadores, tá? Então, é muito importante a gente tratar de diferentes tópicos quando a gente olha para a equipe operacional. Capacitação profissional é um deles. A ideia de sempre trazer efetivamente temas, conteúdo relevante para que a equipe operacional possa estar sempre atualizada, sempre antenada em relação a tudo que está acontecendo no mundo do food service como um todo. A padronização de boas práticas, porque tem muitos players de refeição coletiva que tem uma série de unidades, né? Vão ter aí 50, 100, 200, 1000, 1500 unidades espalhadas pelo Brasil. Então é muito importante a padronização dos processos e fluxos, tá? E aí outro tópico importante quando a gente olha para operação é a questão da cultura, né? É algo que vocês devem ouvir também com certa recorrência, mas a cultura é fundamental porque é a partir da cultura que a gente consegue entender como a empresa funciona. Tem uma frase muito famosa que a cultura ela devora o planejamento no café da manhã. Por quê? Porque não importa o quanto eu possa me planejar,
se a cultura da empresa não está devidamente alinhada para que esse planejamento suceda, né? Para que a gente possa ter sucesso na implementação de tudo que a gente está propondo em termos de estratégia, em termos de tática, enfim. Então, a cultura é fundamental nesse sentido. E aqui são os três tópicos pelos quais a gente vai passar hoje, tá? De novo, eu sou apenas um porta-voz. Quem efetivamente está como responsável pelo conteúdo vão ser os profissionais que a gente vai trazer aqui no detalhe. E aí, enfim, elas por si só vão se apresentar e vão dar um baita show com a grande experiência que elas possuem dentro do food service como um todo. A gente vai passar primeiro pela questão relacionada à gestão de resíduos, tá? E redução do desperdício de alimentos com a Leonor. Depois a gente vai falar em detalhes sobre a segurança dos alimentos na prática, tá? Com a Fabi, trazendo cases e trazendo um plano de ação bem interessante com diferentes iniciativas. E por fim, a gente vai falar sobre gestão de talentos, que é sempre um tema recorrente quando a gente olha para a refeição coletiva e food service como um todo, com a Glauce, para que a gente possa entender boas práticas e alguns cases, né, e dados interessantes, tá? Então, bom, falei demais. Vamos começar oficialmente o webinar e vou convidar aqui a Leonor para que ela possa dar início a esse conteúdo riquíssimo do webinar. Então, Leonor, seja muito bem-vinda ao webinar de hoje. Oi, boa tarde. Obrigada, Estevam, pela introdução. Agradeço você, agradeço o Dudu pela oportunidade aí de poder participar, né, compartilhando aí, trocando aí, informações com esse grupo que está participando, com as meninas, Fabiana e Glauce. Vai ser um prazer realmente estar aqui. É um prazer. Então, para Leonor, começar, deixa eu sim, sua só, perdão, discussão. só complementando. Pessoal, fiquem à vontade para conseguir realizar perguntas à medida que cada um dos profissionais aqui hoje presentes vão apresentando seus conteúdos. Vocês podem fazer perguntas pelo chat aqui do Teams, tá? Então, o Dudu vai ficar de olho para entender quais são as perguntas mais interessantes e ao final do painel da Leonor, a gente vai ler essas perguntas para que ela possa responder. Então, podem ir adicionando as perguntas no chat e no decorrer do webinar, no decorrer de cada painel, a gente vai respondendo cada uma delas, tá? Pronto, foi só esse adendo, Leonor. Manda bala. Não, tranquilo, imagina. Vou fazer uma breve apresentação, então, né, de quem eu sou, Leonor Furriela. Eu sou sócia fundadora da Alimete. A Alimete é uma plataforma, nós estamos em pré-lançamento dela, tá? Que é uma conexão, essa plataforma é uma conexão entre os fornecedores de alimentos e o food service, voltada para a redução da desperdício de alimentos. Eu tenho uma sócia. Além dessa plataforma, eu também sou consultora comercial sênior na Tangerine, que é uma agência e uma consultoria, né, voltada também para o segmento de food service. Não vou me estender muito na apresentação, eu acho que já está de bom tamanho. Vou falar sobre a gestão de resíduos e redução do desperdício de alimentos, trazendo nesse contexto o impacto global, quais são esses indicadores e processos que nós podemos trabalhar dentro da operação e um pouquinho daquilo que a NRA deste ano entregou, direcionada para esse tema que é a gestão de desperdício de alimentos, que tem sido bastante falado, né? Aí, na sequência, eu já começo falando o que a gente pode apresentar, né? Então, podemos seguir aí. Eu acho que para mim não apareceu a mudança. Agora foi. Então, muito obrigada. Só falando, então, por que esse tema ele é tão urgente? Se você puder até completar o slide inteiro para mim, por favor. Estevão, obrigada. Por que esse tema ele é tão urgente? Então, se nós olharmos para os números, eles já falam por si. 1,3 bilhão de toneladas de alimentos, eles são desperdiçados por ano. 17% dessa produção global, ela vai para o lixo.
eu tenho uma máxima que eu utilizo bastante, que é que alimento não é resíduo. Então, é um olhar bastante forte nesse sentido, para que realmente a gente entenda que aquilo que está sendo desperdiçado é um alimento, ele não pode ser considerado um resíduo. Então, é importante a gente ter essa visão e controlar isso. Tá? A magnitude desse desperdício de alimento globalmente é tão importante que, se o desperdício de alimento fosse um país, ele seria o terceiro maior emissor de gás de efeito estufa, seguido dos Estados Unidos e da China, o que é muito, muito relevante. Se nós pensarmos aí com relação ao Brasil, nós temos um grande paradoxo, né? O Brasil é um dos grandes produtores de alimentos do mundo e, ao mesmo tempo, ele é um dos que mais desperdiça. Ele está entre os 10 maiores dentro, né, 10 países que mais desperdiçam alimentos no mundo também. E outro grande tema aí que está envolvido nisso é a fome. Até 2024, nós estávamos no mapa da fome. Atualmente, né, nós saímos, mas isso não garante que nós ainda não tenhamos uma condição muito instável, inclusive porque a gente tem uma população bastante significativa ainda no nível de insegurança alimentar. No nosso segmento, que é o de alimentação, né, o serviço de alimentação, nós somos responsáveis por 5% de todo esse desperdício. Se a gente pensar 5%, parece não ser nada relevante. Porém, quando a gente traz para números, para valores, a gente percebe que sim, é de grande magnitude. O custo disso é de 2,5 trilhões de dólares por ano. Ou seja, né, é um valor mais do que expressivo. Então, esses 5% é um custo muito alto. E aí, tri disso são as perdas diretas, 700 são os danos ambientais, que dentro aí da sustentabilidade a gente tem o tripé, e 900 bi eles estão relacionados a questões sociais, que mais uma vez a gente volta que alimento não é resíduo, né? No momento em que nós desperdiçamos isso, nós deixamos de alimentar alguém, e aí a questão ética e social é muito grande nesse sentido, tá? Tudo isso ele está dentro de um chapéu aí, né? Nós temos os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, preconizados pela ONU. Para quem não conhece, né, nós temos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que passam desde a erradicação da fome, da erradicação da pobreza, entre outros, e o que está relacionado a desperdício de alimentos é o 12,3. Nós temos uma meta, que é a Agenda 2030, que nós chamamos, né, que é uma agenda que ele preconiza metas até o ano de 2030, onde nós devemos, né, ter uma redução de 50% desse desperdício. Porém, nós ainda estamos nós, globalmente, tá? Muito longe de atingir essa meta. E aí, isso tudo, falando, né, desse contexto de números e trazendo agora para o nosso contexto, que é a questão das categorias que nós podemos medir, né, mensurar no nosso operação. O próximo slide ele vai nos mostrar como que a gente pode fazer isso. É importante que nós temos aí essa mensuração, porque dentro do que nós temos, se nós olhamos para os nossos resíduos orgânicos, a gente já consegue visualizar que tem alguma coisa errada, mas a gente não consegue identificar no momento em que isso não passa por medidas, por mensuração. É importante a gente olhar para o nosso resto alimentar, que é aquele resto ingesta, onde o cliente ele vai devolver o prato, a bandeja, e naquele momento a gente vai ter a condição de avaliar quanto que está retornando ali, se é uma questão de educação desse nosso cliente, ou, né, de uma conscientização, ou porcionamento inadequado, problema de aceitação. Então, ele nos traz respostas bastante importantes para que a gente possa tomar ações para que isso pare de acontecer.
questão, para que o prato do nosso cliente ele seja devolvido sem resíduos, na verdade, né? Sem nenhum resto, exceto aqueles que são inevitáveis, né? Aí, partindo para as sobras, nós entramos no ponto das sobras que estão no buffet. O pass-through, ele também faz parte, porém o pass-through, se ele é bem administrado, se ele está dentro se os produtos que estão no pass-through, eles têm estão dentro da temperatura, do tempo adequado, não vou nem entrar em muita questão nesse sentido, mas se não houve uma manipulação, se respeitou todas as características para que não ocorresse uma contaminação, perfeito, ele pode ser aproveitado respeitando o tempo. Caso contrário, ele também vai entrar aí como sobra. O buffet é o nosso grande vilão, eu falo até um pouquinho mais na frente, por quê? Né? Mas de qualquer forma, a gente tem que olhar o que está sobrando. No restaurante corporativo, nós temos um contrato a seguir e uma obrigação, aonde nós temos que entregar para o nosso cliente exatamente aquilo que foi contratado. Temos que respeitar isso, não tem por onde escapar. Do primeiro ao último, né, a gente tem que garantir que o contrato está sendo cumprido. E não tem problema, né? A gente vai realmente fazer isso acontecer. Mas é importante que a gente olhe para esse buffet e pense de que forma que nós podemos reduzir isso, né, esse desperdício nesse ponto. Olhando, nós temos um facilitador também, diferente dos restaurantes comerciais, né, que é imprevisível muitas vezes, mas no restaurante corporativo nós temos aí já também uma demanda garantida. Então, nós sabemos horário, nós sabemos a quantidade por serviços, mesmo dentro de cada um dos serviços horários, o número de pessoas, os clientes que vão passar. Então, isso já existe um histórico e algo que a gente consegue também controlar e fazer entregas para ele dentro desse, respeitando padrão, respeitando quantidade, respeitando cardápio, porém controlando dentro desse cadenciamento para uma entrega mais assertiva. Os resíduos orgânicos, um outro indicador que a gente vai utilizar, ele acontece mais no pré-preparo. Aqui eu falo de cascas, a para, as perdas, isso tudo, né? Falar de aproveitamento integral é muito complexo, muitas vezes, porque, na verdade, a gente não vai conseguir fazer um aproveitamento, fazer um suco da casca do abacaxi e entregar substituindo qualquer outra coisa. Não é esse o propósito, até porque o nosso cliente não vai aceitar essa condição, porque vai entender que nós estamos nos aproveitando de certa forma. Porém, é possível que a gente faça esse aproveitamento integral apenas como forma de estímulo e educação para os nossos clientes também, eles poderem levar isso para dentro de casa. Então, dentro de um trabalho de esse suco da casca do abacaxi, o bolo que foi feito com a laranja integralmente, apresentar isso com a receita para que eles entendam que é possível. Além de nós reduzirmos a geração dos resíduos, a gente consegue mostrar que é possível fazer um aproveitamento. Num mundo ideal, né? Dentro de uma cozinha, numa correria onde falta todo mundo, é muito complexo, né? Mas é apenas uma sugestão para que a gente consiga aproveitar e fazer alguma coisa. Sempre é bom ter um olhar positivo para isso. Porém, é importante também que a gente olhe o pré-preparo. Esse sim. Nós temos equipamentos hoje que nos facilitam muito a vida, né? Já muitos dos clientes, das unidades onde vocês trabalham, eles existem aí para facilitar e que a gente não vai perder tanto assim, descascadores e tudo mais. Porém, em algumas unidades não existe isso. E aí a gente sabe que é nesse momento que nós não temos esse equipamento adequado, é que a gente acaba sofrendo muito a perda aí do alimento, onde ele no momento, um tomate, onde vai ter o corte das aparas, enfim, né, são vários os exemplos, várias as situações que vocês conseguem avaliar, que é importante que a gente
tenha um olhar bastante crítico. Os dados por dados, eles não nos valem de nada. Então, assim, dentro de tudo que nós temos, essas informações, elas devem estar aqui para nós, um olhar bastante criterioso para que a gente realmente consiga trabalhar isso e a gestão dessa redução. Dentro ainda, seguindo, né, esses indicadores, aí a gente parte para um processo mais completo daquilo que a gente pode fazer. Quando no momento que nós temos essas informações, olhamos para esses indicadores, a gente consegue trazer respostas internas para uma elaboração de cardápio, né, que é onde a gente pode seguir aí, né, na sequência do nosso processo, que é um processo completo, né? Então, seguindo aí, a gente pode avaliar, você pode me ajudar, ótimo, ter um processo completo, né? Então, a elaboração de cardápio, pedidos de compra, vou dar uma acelerada, porque eu acho que a gente ainda tem muito que falar, né? E isso aqui, com relação à elaboração de cardápio, pedidos de compras, sei que muito já vem elaborado direto, pronto para a própria unidade. Então, as empresas elas já fazem essa elaboração desse cardápio internamente, já disparam os pedidos e nós, na unidade, temos apenas a função ali de recebimento de mercadorias. Porém, nesse ponto, quando isso acontece, que a gente só tem essa ação, não elaboramos cardápio pedido de compras, a gente pode sim olhar para aqueles indicadores que nós avaliamos e dar um feedback interno para explicar que muitas vezes o meu cliente não aceita determinada preparação e que realmente precisa ser substituída. Enfim, ali, diante daquele histórico, a gente consegue trazer informações importantes para que internamente a gente consiga fazer pequenos ajustes ou grandes, depende das situações, evidente. O nosso recebimento de mercadoria, sim, aí ele merece uma atenção nossa, para que a gente faça todos os controles de temperatura, embalagem, validade, tudo aquilo que todas, né, nós fazemos normalmente dentro da unidade. Então, é realmente olhar para isso com bastante critério, seguindo todos os procedimentos no recebimento e anotando as inconformidades para que a gente possa cobrar o fornecedor e também avaliar esse fornecedor. Diante disso, a gente consegue também dar um retorno interno para quem efetua essas compras, faz as negociações, para que ele tenha uma avaliação daquele fornecedor, se ele está nos entregando boas mercadorias dentro daquilo estabelecido, e permitindo que a gente não tenha um prejuízo, né, no sentido de desperdício mesmo, de não conseguir, inclusive, entregar para o nosso cliente no dia a dia aquilo que nós nos comprometemos no cardápio. Então, é importante que essa avaliação seja feita para que não comprometa a entrega e não tenhamos esse desperdício aí. Aí a gente já parte, né, para a etapa 4, 5 e 6. Aonde o armazenamento é fundamental. Isso tudo parece muito óbvio, mas quando a gente começa a olhar os números voltados ao desperdício, porque que a gente consegue perceber que, de fato, se a gente não tiver um critério para mensurar isso e observar onde nós temos um gargalo, aonde nós estamos perdendo, a gente não vai conseguir parar esse desperdício, sanar esse problema. Por isso que é importante que a gente identifique, olhe para isso, treine a nossa equipe, o pessoal, nossas pessoas do dia a dia, da nossa rotina. E é importante, então, que se olhe para esse armazenamento, para esses equipamentos onde nós estamos armazenando esse material, tudo isso, para que
a gente também não tenha perdas. Então, muitas vezes nós temos algum problema num equipamento, numa câmara fria, onde a manutenção é do cliente, não é nossa, e não é. Aí, como que nós vamos agir nesse sentido? Vamos simplesmente avisamos e não há um recurso, o cliente não retorna de acordo com o que nós precisamos, então nós vamos perder essa mercadoria. Então é importante que a gente tenha esse critério, essa avaliação seja bastante criteriosa, afinal a unidade é nossa, a gestão como um todo é nossa. Mesmo que muitos dos processos eles já venham embalados, o nosso olhar como gestora da unidade para que evite esse desperdício é fundamental. Então, no armazenamento, todos esses controles, no pré-preparo e preparo, fundamental, né? Já falamos, né, ali atrás, com relação, inclusive, ao cadenciamento em lotes. Como nós temos essa demanda já fixa, nós conseguimos fazer esse preparo e entregar para o cliente em quantidades menores, de acordo com o que nós temos como demanda de clientes passando nos determinados horários. Isso é bastante tranquilo no restaurante corporativo. Nós temos, né, com algumas exceções, onde nós temos uma ou outra condição de um self, ou um volume maior, enfim, que não existe um número, mas a grande maioria a gente consegue sim nos programar. Nós temos, inclusive, a tecnologia que nos auxilia nesse sentido, onde a gente consegue ter um controle e saber o maior fluxo das pessoas por horário, as quantidades que elas estão passando, que estarão nos próximos horários. Então, com isso, a gente realmente consegue controlar bastante. O serviço de buffet é um ponto crítico, sim, porque é onde realmente ocorre o maior desperdício evitável. Tá? Então, dentro aí de alguns estudos, chegou ao número de 56% do desperdício evitável acontecer no buffet, por questões relativamente óbvias, né, que é onde a gente não tem um controle absoluto, e como eu falei, nós precisamos realmente entregar para o nosso cliente do início ao fim o mesmo cardápio, os mesmos itens. Porém, se a gente consegue reduzir os recipientes, a gente consegue também ter um controle sobre isso. Então, uma reposição gradual e um abastecimento conforme o fluxo de clientes aí. Então, a frase é: cadenciamento mais recipiente menor é igual menor, sobra menor perda, né? Então, é aí que a gente vai caminhando e conseguindo aí atingir o objetivo dessa redução. E olhar para esses números com bastante critério. Dentro disso tudo, que essa complexidade do início do cardápio, preparo, início do cardápio, pedido, armazenamento, preparo, serviço de buffet, olhar todos esses números após tudo isso, existe uma hierarquia que nós trabalhamos, né? Na sequência eu vou apresentar para vocês, que é a hierarquia dos resíduos sólidos. E nós temos uma lei, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A gente pode ir, aonde nós temos a lei de 2010, né, que é uma lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, onde essa hierarquia ela inicia com a não geração, né, isso é prioridade máxima, que a gente não gere resíduos, né, não gere o desperdício, seguido da redução, que é o cadenciamento, que a gente pode trabalhar. Reutilização de alimentos é complexo, né? Então, falamos aí mais no aproveitamento realmente integral. A compostagem, que é uma alternativa bastante utilizada, né? Ainda não tanto quanto
deveria ou quanto é possível, né? Mas ainda assim é uma alternativa que é a recicladora de resíduos, que ela é bastante interessante, onde ela não utiliza água e a gente tem um composto depois no final que pode ser utilizado como adubo. Então também é uma alternativa aí para não gerar resíduos, né? E o tratamento, que é a digestão anaeróbica, que é onde é, onde nós conseguimos utilizar, mas aí em grandes unidades, tá? E a disposição final, que realmente é o último recurso, tá? Podemos seguir. Eu vou dar uma aceleradinha, porque tem bastante coisa. Eu acho que os indicadores eu já falei, eu acho que a gente aqui só é um repasse mesmo de que forma que a gente pode trabalhar com eles, né? Então, olhar e definir metas internamente, podemos prosseguir. Eu gostaria só de falar da parte de tecnologia um pouquinho, que é um pouquinho da tecnologia e inovação, daquilo que nós vimos que a NRA, na verdade, que é uma feira internacional, né, uma das maiores é a maior feira para o food service das Américas. Então, algumas tecnologias que existem hoje, que ainda nós não temos acesso por aqui, porém é interessante que em algum momento ela vai chegar, né, que é a solução sem balança, que fotografa, que foi um lançamento, ela estima por peso, e aí algumas outras que elas conseguem visualizar através de câmera aquilo que está sendo desperdiçado. E com isso a gente consegue fazer algumas previsões aí, tá? Tem aí sensor olfativo, outros por demanda, IA por demanda, enfim, soluções integradas com módulo de controle. Então, são alternativas que nós conseguimos, esse material depois vai ser disponibilizado para vocês, e aí vocês podem ter acesso e pesquisar e olhar com mais critério o que elas podem entregar. Essas tecnologias, elas estão sendo aliadas aí ao nosso a gestão realmente do desperdício de alimentos. As implantações, eu acho que a gente pode utilizar, né? Muitas vezes muitos já se utilizam, mas eu acho que aquilo já foi falado, não vou também me bater muito, né, nesse aspecto, apenas como que podem ser feitos através de planilhas. Uma das questões que eu acho que é interessante que a gente pode falar é um banco de dados que a Unilever ele disponibiliza gratuitamente, então é uma ferramenta apenas para que a gente faça comparativos. Eu acho que isso faz sentido, é bastante interessante, tá bem? Para que seja olhado aí dentro da programação para fazer um comparativo com aquilo que nós temos dentro da nossa unidade. Eu acho que pode seguir, são os casos de sucesso também, falando um pouco dentro de um estudo, que esse estudo é particularmente um estudo do meu mestrado, onde eu fiz uma pesquisação e apliquei exatamente aquilo, os controles de gestão de resíduos, onde durante um período muito curto e com treinamento dos funcionários, observando o que nós tínhamos, nós conseguimos reduzir em 35% a sobra, 38% o resto alimentar. Tá? Houve um aproveitamento integral em algum sentido, fazendo da forma como eu falei, expondo aí para os nossos clientes aquilo que nós tínhamos, os sucos e bolos com as receitas, para que as pessoas pudessem se inspirar. Outras situações aqui, que é nos Estados Unidos, que também é diante aí da plataforma, né, utilizada. A Winnow também é outro sistema que também nos auxilia com a tecnologia. E ainda outros pilotos que estão sendo testados aí, né? Eu acho que um dado interessante apenas é que cada R$ 1, $1 investido em redução de desperdício de alimento, food service recupera $7 em custos operacionais. Essa é uma conta que é feita e que é importante a gente ter em mente. Então, o quanto realmente o custo do desperdício de alimento ele é alto. Seguimos para o final, eu acho que a gente já pode
E aí, finalizando, que o plano de ação já foi falado, né? Só apenas um resumo, que é a planilha, treinar a equipe, implantar o cadenciamento, ou, quando possível, sempre explorar o aproveitamento integral e avaliar as tecnologias aí que nós temos. Agora eu estou aberta às perguntas. Desculpa acelerar, e realmente eu me empolguei e acabei perdendo o time aqui. Eu achei que eu estava no tempo, desculpa. Imagina, imagina, Léo. Pelo contrário, é tão rico, né? Conteúdo tão importante e seria muito bom a gente poder também utilizar de mais tempo para poder aprofundar mais. Obrigado pelos conhecimentos que você dividiu com a gente. Só para a gente não tomar muito tempo do pessoal que estão ainda, né, em atividade, mas foi ótimo. Com certeza a gente vai ter outras edições e vamos poder aprofundar mais. Esses temas tão ricos. Ficou assim para mim, queria te fazer uma pergunta, uma provocação rápida. Sim. São informações muito preciosas sobre indicadores que não são tão complicados de você acompanhar, basta iniciar, precisa colocar em prática, mas a gente tem um fator humano e a gente precisa que as pessoas comprem este compromisso, né? E a resistência ela vem do não hábito, mas ela também vem de alguns mitos. Vamos humanizar bastante essa conversa aqui, né? Você ressaltaria algum mito que você acha que impede com que as pessoas tenham maior adesão? Eu vou dar um exemplo para tentar traduzir aqui essa minha pergunta. Por exemplo, o feijão. O feijão é um dos itens mais desperdiçados nas operações todos os dias, porque ele é um item básico, ele tem que estar lá. Ele é demorado para ser preparado, né? Eu não tenho como fazer o feijão rapidamente, então existe ali uma consciência de que o feijão precisa ser feito sempre para sobrar e para sobramento. E existem sim soluções. Não vou necessariamente agora citar o nome, mas tem mais de uma empresa que faz bags de feijão cozido a vaca, que ele é bem mais caro do que o feijão que você prepara na sua cozinha, mas que ele é um recurso para que eu possa fazer uma quantidade, para não ter desperdício, eu só vou utilizá-lo quando é necessário. Então, por mais que ele seja mais caro ali, comparativamente, mas ao longo de um período eu vou usá-lo poucas vezes e é mais barato do que todo dia desperdiçar feijão. Você vê algum outro mito, alguma outra coisa que a gente possa trazer para o pessoal avaliar ali nas suas equipes, algo para trabalhar e trazer um pouco de luz para isso e ir quebrando as objeções? Excelente. Eu acho que um grande mito, Dudu, é a questão que as pessoas elas não se engajam. De fato, assim, no momento, os nossos colaboradores, existe uma resistência forte, tá? Para que eles trabalhem nesse sentido de olhar, ninguém quer pesar os alimentos, que ninguém quer ter esse trabalho. Porém, havendo um procedimento estabelecido, quem vai cuidar do que, quando e como, e mostrando, fazendo registros fotográficos, eu acho que isso é de grande valia, porque as pessoas começam a se conscientizar de que o alimento realmente não é resíduo, né? Ele precisa ser consumido, ele não pode ir para o lixo, ele não pode se tornar um resíduo orgânico, ou seja lá o que for, né? Ir para uma composteira, tal. Isso são alternativas para a gente eliminar resíduo, mas não para reduzir o desperdício de alimentos, né? Então, quando você envolve a sua equipe no seu projeto, ela acaba comprando a ideia e trazendo, inclusive, alternativas, né? Eu vi isso nessa pesquisa, que eu tive a oportunidade de fazer, nessa pesquisa junto com a empresa, a equipe, de fato, começou a criar alternativas de receitas com essa sobra, com as cascas, com tudo que não era aproveitado ali, que poderia ser aproveitado de outra forma. Então, foi bastante gratificante isso. Esse é um dos, tá? O outro é que, de fato, o feijão em bag é mais caro do que se você fizer, exatamente, fizer a conta de US$ 1 que a gente está desperdiçando, a gente ganhar US$ 7 na operação, se de fato isso se concretiza, é muita coisa, né? Então, Faz muito existem sentido. olhar para isso
para esses pré-preparos aí que nós podemos, inclusive, utilizar dentro da nossa própria operação. A gente não precisa necessariamente, em muitos casos, comprar. Se a gente tiver com equipamentos adequados em momentos ociosos dentro da cozinha, a gente fazer escalonar para preparar, deixar alimentos pré-preparados para que ele seja consumido de forma cadenciada. Perfeito, Léo. Muito bom, Léo. Obrigado pelos conhecimentos que você dividiu com a gente aqui hoje. E vamos dar sequência, vamos agora com a Fabiana. Eu é que agradeço aí, vamos na sequência. Quem vai seguir é a Fabi, ela vai falar sobre um outro tema também bastante relevante, que é a segurança dos alimentos na prática. Agora é com você, Fabi, boa palestra. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, primeiro agradecer o convite aí, Estevam e Dudu, por estar aqui hoje com essas duas feras aí, a Leonor e a Glauce, dividindo esse treinamento. E foi muito legal, né, prestar atenção aí no que a Leonor falou, porque por mais que eu venha falar aqui de segurança dos alimentos, tudo que ela falou também se encaixa aqui, porque para a gente aplicar toda essa parte, né, de gestão, né, de resíduos, é importante também que a gente tenha treinamento para as equipes. Bom, prazer, eu sou a Fabiana, eu sou nutricionista, empresária, tenho duas empresas aí, a Chef Nutri, que atua na parte de gestão de qualidade, e a Geluc, que a gente faz toda a parte de curadoria, de eventos e missões internacionais também. E aí vou trazer um pouquinho hoje do meu dia a dia, né, da minha expertise em relação à parte de segurança dos alimentos e os treinamentos. Então, vou falar um pouquinho muito da nossa prática aí do dia a dia. A gente sabe das dificuldades, né? Eu acredito que a grande maioria aí seja nutricionista, a gente sabe das dificuldades de implantar processos. Sejam quais processos, né? A gente precise, tudo é um pouco mais complicado, principalmente quando a gente fala, né, de pessoal de cozinha, porque muitas vezes as pessoas não têm um conceito, ou já trabalha há muito tempo e tem muito vício, ou então acabou de chegar, porque a gente sabe hoje em dia, né, a problemática que a gente tem relacionada à mão de obra, e aí está meio perdido, não entende muito bem. Então, é importante a gente criar culturas dentro desses estabelecimentos. E eu vejo que a parte de segurança dos alimentos é uma das coisas mais difíceis da gente controlar e ajustar dentro da unidade. Então, nesses meus anos aí de atuação com a Chef Nutri, hoje eu não fico mais tão em campo, mas eu já atuei muito em campo e eu sei das dificuldades, eu sei também hoje em dia, né, da minha equipe aí trazendo as dificuldades, e a gente está sempre atualizando ali para que a gente consiga ter maior adesão dessas pessoas, desses colaboradores em relacionada às boas práticas, né? Então a gente sabe que a segurança dos alimentos começa muito antes da fiscalização. Eu nem gosto de falar, pessoal, de fiscalização. Né? Todo mundo fala, mas porque a vigilância sanitária vem aqui, não sei o quê. Gente, a vigilância sanitária está aí, ela existe, ponto. A gente tem que trabalhar para o cliente. É para o cliente que a gente tem que ter as boas práticas. É para que a experiência do nosso cliente seja completa, desde o momento que ele entre ali no nosso estabelecimento para comer, que ele escolha aqueles alimentos que tem ali, seja no restaurante, ou seja no buffet self-service, ou seja no quilo. Não importa, ele escolheu aquele lugar e aquela experiência daquele cliente, ela tem que ser completa. Completa como? Dele chegar em casa e não ter nenhum piriri, ou então dele estar consumindo ali e não achar nenhum cabelo, um prego, um pedaço de embalagem, né? Então, eu digo que quando a gente fala de boas práticas, eu nunca penso em fiscalização. A fiscalização existe, ponto. Eu penso na experiência do cliente, que a experiência dele tem que ser completa. E você pode ter a comida mais incrível do mundo, mas se você achar um pelo, um cabelo, ou então passar mal, toda a comida gostosa que você fez ali, todo o atendimento incrível que você teve ali, vai por água abaixo, né? Então, a segurança dos alimentos é muito importante que a gente tenha esse cuidado e que a gente crie essa cultura, tá? Aí, no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho de quais são os cuidados que a gente tem que ter ali quando a gente vai transformar o nosso conteúdo técnico em prática do dia a dia, né? Agora a gente sabe que saiu uma legislação nova aí, a CVS 3. Então, imagina a gente ter que implantar tudo aquilo que a gente... Bom, eu já li a CVS 3 aí umas 500 vezes. E toda hora eu tenho dúvida, toda hora eu discuto com a minha equipe. Imagine isso
para o colaborador. Imagine esse entendimento para o colaborador. Então, a gente precisa transformar esse rigor técnico, que tem uma legislação, uma portaria, uma RDC, em um hábito fluido, que faça parte do dia a dia dele, sem que seja uma coisa morosa, pesada, cansativa, e que eles falam, lá vem a nutricionista cobrar mais coisas. Eu sei que é muito difícil isso, mas quando a gente fala de treinamento, quando a gente fala de conexão com esses colaboradores, é muito importante que a gente tenha essa sensibilidade de transformar o rigor técnico, que já é difícil para nós, o entendimento, que dirá para as pessoas que estão ali na cozinha, que muitas vezes o entendimento pode ser um pouco difícil, né? Eu trabalho há muito tempo aí na área e eu vejo que às vezes tem gente que não sabe escrever direito, né? Não consegue ter um entendimento, sabe a palavra, mas não consegue entender, não consegue compreender. Então, a gente precisa ter a empatia de se aproximar dessas pessoas e trazer da maneira mais simples possível esse rigor técnico, mas de uma forma super fluida, né? Então, a segurança dos alimentos, manual, POP, planilha, tudo isso é um complemento. Se a gente não tiver a prática, fica muito mais complicado, né? Como eu disse, eu trabalho há muito tempo aí, às vezes a gente chega no restaurante, as planilhas estão todas preenchidas, incrivelmente preenchidas com todas as temperaturas incrivelmente equilibradas, tudo 4, 4.2, 3.8, pequenas oscilações, e a gente sabe que não é verdade. Então, o registro está feito como deve ser feito, mas será que as boas práticas realmente estão sendo implantadas? Será que realmente está existindo ali uma manutenção preventiva ao aferir a temperatura desses equipamentos, né? Então, são esses pequenos detalhes que fazem a diferença na gestão da qualidade. Pode passar. E aí, a gente tem pontos importantes aí, né? Essa foto eu amei, Estevam, porque ela relata exatamente o que eu já passei. Eu já dei muito treinamento na minha vida, e eu, várias vezes, imagina, gente, é o clímax deles ali. Ou a galera que acabou de sair de um turno, ou o que está entrando. Gente, eles dormem no treinamento, né? Então, e dorme mesmo, eu já vi. E você pode brincar, chamar, não está prestando atenção, não sei o quê. Mas ele fica cansativo. Imagina, tudo apagado, escurinho, alguém falando blá, 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 eles morrendo de sono, cansados do dia a dia, que a gente sabe que trabalhar em cozinha não é fácil. É um momento muito denso, é insalubre, enfim, várias coisas, né? Várias problemáticas aí que a gente sabe, desafios que a gente tem no nosso dia a dia. Então, a gente não tem muito, às vezes, que falar o quê, mas ensinar como, mas de uma forma bem intuitiva, né? Então, até coisas bobas, de, por exemplo, como lavar as minhas mãos. Gente, muita gente não sabe lavar as mãos. Eu não estou falando nem de diferentes níveis, estou falando, sim, até de níveis hierárquicos diferentes. Quantas vezes você vai num lugar, num aeroporto, e a pessoa vai no banheiro e simplesmente sai do banheiro sem lavar a mão, né? E aí o seu colaborador, será que ele tem essa cultura de lavagem das mãos? Será que ele aprendeu isso em casa? Como que ele vai trazer ali para o nosso dia a dia? Por que ele quer lavar a mão? Nunca teve problema, eu trabalho aqui há 30 anos, nunca lavei a mão e nunca tive nenhuma reclamação. Porque vai vir agora essa nutricionista querendo que eu lave a mão de 30 em 30 minutos, ou que eu lave a mão com sabonete antisséptico, né? Então, a gente tem que... como eu posso dizer, fugiu a palavra, mas assim, ensinar de uma maneira lúdica, queria lembrar a palavra, mas assim, né, que você fala realmente, por que eu não lavo a mão? Né? A gente sabe que tem as brincadeiras do nanquim, do glitter, eu vou falar um pouquinho do glitter, que eu acho sensacional, e traz bastante esse conceito e essa ideia de boas práticas, né? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho, pode mudar, Estevam, sobre... quais são esses pontos importantes, né? Quais são pode colocar todos os desafios reais que a gente tem, né? Então, eu penso assim, toda vez que eu vou levar uma palestra, até para vocês, de repente, aqui, por mais que o conteúdo seja, o nosso conteúdo é incrível, vocês vão ficar cansados um momento ou outro de ficar escutando. Imagina a pessoa que está ali na cozinha desde as 4, 5 da manhã, a gente parar ali 10 minutinhos para conversar com o pessoal. Vai ser um momento êxtase que ele realmente vai dormir. Então, eu gosto muito de trazer peças, como se fosse uma peça de teatro, vamos encenar, em vez da gente ficar 1 hora ali sentado, por que não ficar 1 hora em uma coisa dinâmica, um jogo,
né? Eu vou falar de alguns jogos ali específicos que a gente pode brincar com essa galera de uma forma lúdica. Quando a gente brinca com criança, até no próprio, né, ensino ali, né, na escola, seja lá onde for, onde a criança esteja aprendendo, o lúdico é fundamental. E para essas pessoas de cozinha, a gente também precisa trazer o lúdico, né? Aquela palavra que eu queria lembrar é dramatizar. A gente precisa dramatizar, trazer para aquele colaborador uma coisa dramática, que realmente vai fazer sentido para ele, que realmente faça parte do dia a dia dele. Não simplesmente precisamos lavar a mão. Ai, tá, por que eu preciso lavar a mão? Então, dramatizar essa situação vai reforçar isso na cabeça. Gente, eu não estou falando só de qualquer coisa, isso é para qualquer pessoa, né? Se eu pensar na faculdade, fiz nutrição, eu aprendi tudo de nutrição? Não, mas tem algumas coisas que em algum momento ficaram na minha cabeça. Por quê? Ou porque fui muito bem dito, muito bem dramatizado, ou muito bem conectado com os meus ideais, ou com as coisas que eu estou habituadas no meu dia a dia, ou que realmente fazem sentido e que têm interesse para mim, né? Então, a gente precisa ter um olhar crítico sobre isso. Então, por exemplo, aqui tem um exemplo. Por que o termômetro precisa ser calibrado? Ah, porque é a legislação. Gente, isso para mim não é explicação, né? Às vezes a gente faz muita auditoria e aí tem já uma profissional de nutrição. Ah, mas por que precisa ter isso? Aí o nosso cliente fala assim: ah, a nutricionista falou que está na legislação. Gente, isso não é uma explicação. A legislação está aí, ela existe, mas o porquê? Quais são os benefícios que isso vai trazer? Então, puxando até um pouco, né, o que a Leonor falou, quando a gente tem a gestão de qualidade bem feita, a gente tem diminuição, né, de resíduos, a gente tem diminuição de custos, aumento de faturamento, de lucratividade aqui para aquele local. Por isso que os colaboradores precisam estar bem treinados, eles são fundamentais para a gente manter a base do restaurante ali. E as boas práticas é um dos pilares, né? Então, quando a gente fala de segurança dos alimentos, ela precisa deixar de ser uma regra imposta. Ela precisa ser uma solução e fazer parte do dia a dia ali, do entendimento desses colaboradores, o porquê dessa importância de ter as boas práticas, né? Então, no próximo slide, a gente vai ali entender um pouquinho mais sobre essas dinâmicas que a gente precisa ter no nosso dia a dia, né? Porque a gente sabe que se a gente tem uma equipe bem treinada em vários setores, seja na parte de gestão de resíduo, ou que nem a Glaucia vai falar um pouquinho, na parte de gestão de pessoas, aqui, né, na parte de gestão da qualidade, a gente reduz em até 80% das falhas. E isso, quando a gente fala de boas práticas, uma cozinha mais organizada, uma cozinha que não tem desperdício, uma cozinha que, se tiver algum tipo de fiscalização, vai ficar tranquila. Por quê? Porque quando a gente trabalha em gestão da qualidade, a gente trabalha de maneira preventiva. Eu sempre falo, a nutricionista que trabalha na qualidade, ela não é bombeiro para apagar incêndio. A gente tem que prevenir o incêndio, que ele não aconteça. Então, ter esses treinamentos e tornar esse assunto relevante é muito mais importante. Eles precisam entender uma coisa que para eles é completamente invisível, né? A gente precisa trazer na prática para que fique muito tangível a equipe, o porquê eles precisam ter esse cuidado com as boas práticas. Pode passar, Estevam. Então, quando a gente fala de algumas dinâmicas, né? Eu vou trazer algumas aqui para vocês que eu particularmente gosto bastante, né? E que eu aplico. Peço para as meninas que atuam, ou as minhas estagiárias, eu adoro fazer isso com as estagiárias, porque elas amam aprender ali, amam, né, trabalhar com isso, para elas é uma dinâmica super divertida. Então, a gente vai falar da nossa primeira dinâmica, que é a dinâmica do teatro, né? Então, o que eu falei, às vezes você vai fazer um treinamento de 1 hora e meia. Então, aí os seus colaboradores já se programaram para essa 1 hora e meia, para ficarem ali prestando atenção no que você está falando. O porquê não trazer uma coisa totalmente diferente? Senão vai todo mundo lá, vem com a cadeirinha, com o caderninho. A gente tem que parar um pouco com isso, a gente tem que trazer coisas dinâmicas. Hoje em dia, no mundo corporativo, a grande maioria dos treinamentos são treinamentos dinâmicos. E aí eu me pergunto, por que quando a gente vai falar de boas práticas, a gente ainda continua com aquele modelo que a gente sabe que não dá certo, né? Então, essa dinâmica é super bacana.
a gente coloca 2 colaboradores que eles vão encenar ali o dia a dia da rotina. E eles vão fazer o máximo de coisas erradas possíveis e imaginárias. Porque eles sabem o que é errado e eles sabem o que é certo. Então, quando você pede isso, eles fazem super, né, de forma super tranquila as coisas do dia a dia ali na operação que não são conformes. E aí, o restante da equipe, você pode até organizar com esses 2 colaboradores um pouco antes o que eles vão fazer e até deixar já algumas coisas prontas ali, né, na área onde vai ser realizado o treinamento, para falar, olha, então vamos cortar o frango cru e depois vamos cortar o frango cozido. Vamos abrir o lixo com a luva e depois mexer na comida. Vamos ficar de cabelo solto, vou usar adorno, vou fazer tudo com a luva, e assim por diante. E os demais colaboradores vão apontando aquilo que está sendo errado nesse teatro, nessa encenação dos demais colaboradores. Isso, gente, além de trazer reforço do ensinamento, também aproxima esses colaboradores e aproxima os colaboradores também da gerente da unidade ou da nutricionista que está fazendo ali a gestão daquele espaço. Isso é muito importante, traz conexão e vai gerar risada. É um treinamento leve, divertido e que, com certeza, eles vão absorver muito mais rapidamente, muito mais facilmente o que a gente está falando do que a gente ficar ali no teórico. E depois vocês vão falar, aquele dia o fulano de tal fez isso, nossa, foi muito engraçado. Isso vai ficar na memória deles e, consequentemente, eles vão aplicar e vão perceber quando eles tiverem alguma coisa errada. Opa, eu lembro disso na dinâmica, então bora fazer o certo. Tá? Aí outra dinâmica que eu também acho muito legal, muito bacana, que acho que a maioria das pessoas acabam conhecendo, a gente vai ver no próximo slide, que é a dinâmica do glitter, que todo mundo faz com nanquim ali, com guache, né? Só que principalmente na hora de lavar a mão. Só que com o glitter é muito mais divertido. Então você pode, você mesma chegar, a gente fez isso num cliente nosso que é uma pizzaria, as estagiárias chegaram, era um dia de treinamento normal, e aí elas estavam com glitter na mão, cumprimentaram todo mundo, porque estava a equipe ali, e depois eles nem perceberam, alguns perceberam, outros não, foram para dentro da cozinha e eles começaram a ver que tudo estava brilhante. Foi aí que a gente pegou o gancho, né, e falou, olha, essa é uma parte, né, de uma dinâmica que a gente quis realizar com vocês dentro dessa reunião, para que vocês entendessem quando um apertar de mãos, o quanto de bactérias e micro-organismos esse apertar das mãos pode trazer, caso a gente não lave a mão de forma correta. Foi super bacana, foi super engraçado, as estagiárias amaram, o pessoal da cozinha super riu, só ficaram meio bravos que eles tiveram que limpar depois os glitters, mas também faz parte, né, do negócio. Mas isso é muito bacana, porque às vezes, gente, esses dias, faltam alguns minutos, esses dias eu fui numa padaria e eu fui pedir um pão de queijo. O pão de queijo estava acabando de sair do forno. Ela pegou, tirou a bandeja e colocou em cima do balcão. Tinha uma colaboradora que estava atrás do balcão e ela começou a tossir em cima do pão de queijo. Então, assim, às vezes a pessoa tosse e ela nem está percebendo o que ela está fazendo de errado. E ela nem está percebendo que ao tossir, ela vai esparramar milhões de gotículas de saliva e que vai ter ali milhões de bactérias, né? Então, às vezes, trazer esses exemplos práticos, por que não até o glitter na hora de tossir? Então, vamos tossir e joga o glitter. Olha o quanto que contaminou. Olha quanta coisa. Imagina se fosse uma bactéria, galera. Tava tudo aqui, né? Então, esse trazer as pessoas para você, para esses entendimentos fáceis, gente, assim, eu posso dizer para vocês que não tem erro. Vai ficar na memória e eles vão reproduzir sempre e vão lembrar sempre dessa dinâmica que a gente fez, né? A próxima dinâmica que a gente tem também é muito bacana. Depois eu quero saber se vocês fizeram já algumas dessas dinâmicas, me conta aqui no chat. Pode mudar, Estevam. É a dinâmica do game. Não sei se alguém já foi no escape room. É muito legal o escape room, não sei quem já foi aqui. Eu fui uma vez, cara, é difícil, não é fácil sair isso, porque eu fui no mais fácil, né? Mas é o escape, você pode pôr o escape game ou escape room da cozinha, escape kitchen, enfim, se você quiser americanizar, ou então só o jogo da cozinha. É colocar ali no estoque vários enigmas espalhados. Pode ser no estoque, pode ser na própria cozinha. E aí, o que são esses enigmas?
são as não conformidades. Então, assim, um produto sem etiqueta, um produto vencido, uma caixa no chão, um rótulo danificado, adulterado, várias não conformidades que a gente acha quando a gente faz uma visita técnica ou uma auditoria ali, né? E pedindo para eles acharem. Gente, é muito engraçado, porque eles acham mesmo. E o legal é que eles se colocam no nosso papel, para a gente ver, para eles sentirem como é na pele buscar aquelas não conformidades. Eles, inclusive, começam até a prestar atenção um pouco mais no nosso trabalho, porque eles muitas vezes acham que é fácil. Ah, nutricionista fica aqui caçando coisa errada. E quando a gente faz isso, colocando eles no nosso lugar, eles percebem também as dificuldades de encontrar, né? Então, ó, galera, eu coloquei 10 pistas, 10 não conformidades. E eles vão ter que ficar caçando. E é igual o escape room. Você fica ali caçando e é difícil, o tempo está acabando e você começa a ficar ansiosa. Então, para eles entenderem também o nosso trabalho e as nossas dificuldades, né? Porque cada setor tem as suas dificuldades. Não é tão fácil ser nutricionista quanto eles pensam. E quando a gente faz isso, como eu disse, gera conexão, gera aproximação e, principalmente, quebra um pouco o paradigma de achar que a nutricionista está num patamar acima deles, que a nutricionista, a doutora, né? Ah, a doutora chegou, a dona Bactéria chegou. Não, a gente é igual, estamos aqui trabalhando em prol do mesmo objetivo, né? Que é manter a qualidade e as boas práticas desse estabelecimento, garantindo aquilo que a gente falou lá no começo, a experiência do cliente ao sentar no restaurante, ao escolher o restaurante ou qualquer outro estabelecimento de alimentos e bebidas, para consumir, né? E ele aceitar e ele confiar naquilo que ele está consumindo sem problema nenhum, tá? Então, e aí, o final, a equipe só vence se encontrar, é igual no escape room, só vence quem encontrar todas as não conformidades que a gente deixou escondidinha naquele determinado espaço, né? E aí, então, aí a gente vai, né, passar para uma próxima slide para a gente dar mais umas olhadinhas aí no que mais que a gente pode estar fazendo, né? De dinâmica. Essa aqui, só para a gente, eu prometo finalizar, que já falta pouco tempo, é a capacitação, né, do que acontece ali no dia a dia dele. Então, é corrigir uma técnica na prática. Isso a gente acaba fazendo um pouco mais, com mais facilidade, quando a gente faz uma visita técnica. Mas o que eu gosto muito de fazer quando eu estou numa visita técnica é não só reforçar o positivo. Nossa, que legal, olha, Estevam, parabéns, Estevam. Nossa, eu vi que sua bancada semana passada estava uma bagunça, você organizou, parabéns. Por que não dar estrelinha, trazer bombom, trazer um agrado para esse colaborador, para que ele se sinta estimulado, para que ele sinta, nossa, valorizado, né? E muitas vezes a gente não faz isso. Tem um livro, eu não sei se todo mundo conhece, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu vi que meu tempo acabou. Como fazer amigos e influenciar pessoas. E esse livro fala muito isso. O ato de elogiar, que a gente às vezes esquece, né? A gente só cobra muito as pessoas, mas a gente esquece de elogiar quando essa pessoa faz bem feito. Ah, Fabiana, mas não fez nada mais do que obrigação. Tudo bem, mas às vezes o dia a dia está tão corrido, as coisas estão tão pesadas, que um elogio pode fazer total diferença para essa pessoa no dia a dia dela ou naquele dia em específico. Então, esse reforço positivo e essa aula durante a própria operação faz muita diferença. E só para finalizar aqui as dinâmicas, por isso que eu fiz gastronomia, que eu acho que quando você fala de igual para igual com o chefe de cozinha ou com o cozinheiro, isso faz muita diferença, né? Ele vê que realmente você entende, que você realmente sabe fazer um arroz, que você sabe picar uma cenoura brunoise, a julienne, seja lá o que for. É muito importante que a gente esteja conectado e sempre falando a mesma língua que o pessoal da cozinha. Pode mudar. Eu juro que eu vou correr, pode passar. Então, como eu disse, né, elogiar em público, isso é muito legal, pode fazer o destaque da qualidade, colocar fotinho, funcionário do mês, tudo isso ajuda muito, né? A gente tem feito muito premiação com estrelinha, e aí a gente leva bonificação depois, ó, a unidade que tiver mais estrelinha no final do mês vai ser bonificado, e assim por diante, tá? Pode passar.
Então, se a gente quer resultados diferentes, a gente tem que fazer diferente, né? E eu acredito muito, quando eu falo com a minha equipe, o quanto é importante a gente ter empatia e sensibilidade com as pessoas, né? Como eu fiz já muita visita técnica, eu já apanhei muito ali de, tipo, ser ameaçada, de não gostar, de ser sensibilizada, de falar, poxa, eu cobrando e o cara virar para mim e falar assim, poxa, eu não sei escrever, Fabiana, né? Então, de querer ajudar essas pessoas. Então, eu trabalhei muito tempo numa unidade, numa rede de restaurante bem famosa aí, francesa, e a gente percebia muito isso. E o que a gente fez? A gente montou aulas para esses colaboradores que tinham dificuldade em escrita, em leitura. E foi um projeto, assim, muito, muito legal e muito recompensador. E essa é uma rede que tem um pouco turnover dos colaboradores e que segue muito à risca o controle de qualidade e as boas práticas. A gente conseguiu implantar muito a cultura da segurança dos alimentos ali dentro, tá? Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa cultura, a gente ter esse cuidado com esses colaboradores e essa empatia. É óbvio que a gente sabe que tem colaborador que não é bom e que realmente mas a gente tem que olhar para aquela grande maioria que é bacana e que pode agregar muito, né? Afinal de contas, estamos falando de uma equipe. É todo mundo junto, é todo mundo no mesmo barco, trabalhando em objetivo ali com a qualidade e com a experiência do cliente. Bom, pessoal, obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico aqui à disposição. Eu sei que eu falo demais, passei um pouquinho do tempo, mas é um assunto que eu gosto bastante de falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição. Muito bom, Fabi. Eu adorei. Falo mesmo que falei ali no final do Leonor, passou um pouquinho, faz parte. No final, a gente vai terminar um pouquinho ali mais tarde do que o previsto, coisa de minutos, mas período esse que valeu muito a pena. Eu queria te fazer duas perguntas aqui. Na verdade, eu gostei muito das dinâmicas que você propôs. São formatos aí nada tradicionais e totalmente interativos. Não tem como a equipe não se envolver, né? Eu gostei mesmo, muito. E vou propor e aplicar por onde eu ando aí também com meus treinamentos, seja IRC ou para que seja algo utilizado na vila, né? A gente faz isso em outros segmentos também. Legal. Se você tivesse ali, Fabi, pouco tempo, a realidade que eu tenho aqui na minha operação, eu consigo um encontro por semana, um encontro a cada 15 dias, eu tenho meia horinha só em cada encontro, eu tenho pouco tempo para poder implementar essas ações. Qual seria a primeira? Por onde você começaria? Olha, eu gosto bastante dessa do glitter, assim, é super engraçada, só um pouquinho depois difícil de tirar, né? Mas a gente dá um jeitinho ali. Então, tentar pegar o glitter, não aquele que é muito em pasta, o que é mais em pozinho mesmo, sabe? Eu gosto mais até da própria de lavar a mão do que o próprio nanquim que a gente usa, o guache ali, eu acho que é bacana. Eu acho que essa do glitter é bem, bem legal mesmo. E, Dudu, eu acho que a prática ali de você corrigir sempre o seu colaborador, estar do lado dele ali e olhar e vamos fazer junto. Nossa, o que você acha de melhorar isso? O que você acha de melhorar aquilo? Ah, nossa, vamos cortar dessa maneira. Coisa boba, vou dar um exemplo, tá? Esses dias a gente estava numa visita técnica, nem era nosso cliente, a gente estava auditando só. E o colaborador estava lá lidando com a tábua. Tábua dança para lá, dança para cá. Aí eu falei, cara, uma coisa tão simples, né? Ah, mas não é boas práticas. Sim, mas é segurança ali do colaborador. Então eu não posso ficar, né, omissa a isso quando eu olhar. Poxa, vamos pegar um papel toalha? Pega o papel toalha. Você sabia dessa dica? Vamos dar uma umedecida nele, ó. Põe embaixo, põe a tábua. Não melhorou? Nossa, melhorou. Pronto, ele não vai mais esquecer isso, né? Poxa, a nutricionista teve esse cuidado de olhar para mim, de ver o quanto eu estava ali apanhando com a tábua de corte. Então, são essas pequenas coisas que fazem diferença, né? Que vão marcar e que vão reforçar a importância das boas práticas no dia a dia. Eu gosto muito de estar na cozinha ali, de olhar a galera, o que está fazendo, o que não está fazendo, deixar eles bem à vontade para que eles cometam realmente erros, para a gente poder corrigir de forma, né, bacana, sensível, e trazendo todo esse cuidado durante a operação, que a gente sabe que é bem complicado, é bem difícil, né? Não é fácil trabalhar em cozinha, né, gente?
Não, o ambiente é duro, né? Mas é isso, para tudo tem um caminho, né? Até, por exemplo, não é exatamente boas práticas colocar ali o paninho úmido, o papel toalha úmido, mas a gente pode criar uma dinâmica de que a cada 1 hora esse papel é trocado. Tudo tem, né, um caminho e olhando com carinho, com criatividade, a gente acha sempre os melhores caminhos. Minha segunda pergunta, Fabi, como é que você acompanha o sucesso desses treinamentos? Que tipo de indicador, que tipo de dinâmica você implementa para poder validar que isso deu certo, isso está na rotina dos colaboradores, isso está acontecendo para valer e que esse conhecimento não parou ali na semana seguinte pós-treinamento? Então, como a gente faz, né? Um dos termômetros grandes é o próprio relatório em si, né? Então, ver ali que as não conformidades estão diminuindo bastante e que os planos de ações que a gente precisa aplicar também estão diminuindo e que a gente está tendo uma aceitação melhor. A gente mede muito também o feedback dos colaboradores. Quando eu tenho uma equipe de supervisão, a gente não faz só o feedback com o gerente ou com o proprietário. A gente gosta de ouvir quem está ali também, né, na cozinha, no operacional, um feedback sobre o profissional também que está ali, se ele está tendo entendimento, porque muitas vezes o profissional de nutrição, não é só o profissional de nutrição, mas a gente está falando da nutrição em si, acaba também sendo engolido pela rotina do dia a dia e ele não tem a sensibilidade de entender ali qual que é a necessidade daquele colaborador, né? Então, é muito importante também entender o que ele está achando. Às vezes ele quer aprender, mas a nutricionista também não está muito afim de ensinar, ou o gestor não está muito afim de ensinar. E eu já ouvi colaborador falando isso. Mas às vezes eu queria saber, mas a nutricionista não me falou, não me explicou direito, ou eu não entendi o que ela explicou. Então, os colaboradores também dão um retorno muito positivo, a gente sempre faz isso de escutar o cliente, não só, como eu disse, a liderança, mas também o pessoal do operacional ali. E a gente, eventualmente, também, em algumas finalizações dessas dinâmicas, a gente aplica algumas provinhas. Bem provinhas, assim, bem simples, tipo jogo de 7 erros, pinte o que está errado, baseado naquilo que a gente já falou na dinâmica, para reforçar ainda mais aquilo que a gente, aquele treinamento, aquela dinâmica que a gente fez no momento ali da visita no cliente. Muito bom, gostei muito. Pessoal, Fabiana Borrego, obrigado. Foi ótimo Obrigada. a sua participação, agradeço. Obrigada a E você, vamos Dudu. lá, Glaucio. Agora a Glaucio. Obrigada, pessoal. Boa tarde, pessoal. Sou a Glaucio Gravena. Muito obrigada, Estevam. Muito obrigada, Dudu, pelo momento aqui de troca. Tivemos trocas muito enriquecedoras. Eu gosto muito da fala da Leonor, quando ela diz que alimento não é lixo, né? Não é. Então, assim, é muito importante. E a Fabiana também tocou em assuntos bem relevantes, principalmente quanto a feedback, que é uma das ferramentas também que eu vou abordar aqui, né? Então, eu acho que, contando um pouquinho de quem eu sou, né? Sou Glaucio Gravena, atuo na área há mais de 20 anos. Atualmente eu tenho a Gravena Consultoria, onde eu tenho foco em gestão de projetos, e também com a Fabiana a Geluc Academy, onde a gente organiza fóruns e eventos para o Food Service, e esse ano nós vamos também ter uma missão internacional para o Japão, também com esse foco de Food Service. Então, vamos lá ao meu tema, que é gestão de talentos e estratégias. Nós temos muitos desafios, né? Como também já foi mencionado pelas nossas parceiras aqui, e muitos desafios, entre eles, eu acho até que não é só no food service, né, esses desafios, esse desafio é do mercado, né? Nós temos uma alta rotatividade de equipe, né? Então, quando a Fabi fala sobre treinamento, olha como é importante você ter um treinamento constante, né? Já que temos uma grande rotatividade, né? E treinamentos, eu sempre falo assim, a gente treina e o funcionário vai embora. Nossa, mas que bom, né? Não bom que ele vai embora, né? Mas que bom que a gente treinou, né? Pelo menos a gente vai deixar um mercado melhor, né? Então, assim a gente também transforma o mercado de food service, né? Então, eu acho que esse é um desafio, esse é uma dor no mercado, essa rotatividade. Então, é muito importante
a gente manter esses profissionais que estão com a gente qualificados e engajados. A gente também tem que ficar muito atento ao clima organizacional, o que motiva esse colaborador, né? Já que é um ambiente de alta pressão e tem um ritmo acelerado, eu sempre falo que em cada restaurante corporativo a gente tem um horário, mas 11 horas que a maioria dos restaurantes abrem, tem alguns até que abrem às 10 horas, que é a hora do show. Então, assim, às vezes eles têm um pequeno espaço de tempo para preparar todas essas refeições. Ah, eu esqueci de colocar o timer aqui, ó. Vou voltar aqui com o meu tempinho aqui. É, então, a gente tem que ficar muito atento a esse tempo que a gente tem de preparo, né? Como é muito importante o pré-preparo e como é importante a gente ficar bem atenta a hora do show, mas que a hora do show as pessoas precisam entregar o alimento com qualidade, com segurança, mas também ficar atento a como entregar. Eu sempre falo que tem duas coisas que eu acho que em gestão de pessoas que a gente tem que falar o que eu vou entregar e como eu vou entregar. É muito importante o que, mas o como eu acho até que é mais importante. Então, a gente tem que manter, né, uma capacitação contínua, a necessidade constante de treinar e atualizar, não só segurança dos alimentos é muito importante, nós temos processos, tem essa questão que a Leonor também trouxe sobre desperdício. Tudo isso é treinamento, é orientação, e é assim que a gente consegue transformar é, o mercado de food service. E também tem uma atenção especial à formação de líderes. Eu falo muito sobre carreira dentro de um restaurante, né? Muitas vezes o colaborador entra como auxiliar de serviços gerais e aí ele pode ver que ele pode perceber, se a gente olhar para essa equipe com uma carreira, né? Aonde ele quer chegar, quais os caminhos que ele tem que percorrer, né? Então, assim, para que a gente consiga transformar o mercado, a gente precisa ter líderes mais preparados, né? Então, como aqui eu vou trazer algumas coisas de como a gente pode fazer isso, pode dar continuidade, por favor. Estevam? Então, aqui os três pilares que eu acho que são muito importantes a gente ter uma atenção especial. Uma é o feedback estruturado, a avaliação de desempenho. Aqui eu gosto de colocar uma atenção especial, que é muito comum as empresas falarem sobre avaliação de desempenho, mas avaliação de desempenho mais para o administrativo, e não fazer avaliação de desempenho para a equipe operacional e tem ganhos significativos. Eu já trabalhei numa operação que nós fazíamos avaliação e nós tivemos ganhos significativos para as pessoas olharem mesmo para a carreira, né? E conversas de carreira, né? Em todas as áreas, qualquer profissional, ele pode ter. Ele quer crescer na carreira, né? Ele quer dar o próximo passo para atividade dentro de uma cozinha. E dentro de uma cozinha, dentro de uma organização, tem várias etapas que ele pode ir ali crescendo e progredindo. Então, é muito importante que a gente olhe para as conversas de carreira, para também trazer esse crescimento para todo profissional. Em seguida, por favor. Então, o feedback estruturado, né? Criar um ambiente para o feedback, né? A Fabiana comentou ali, elogiar na frente, né? Então, sempre assim, elogiar na frente e corrigir individual, né? Então, é sempre assim, corrigir sempre individualmente. E como que você cria um ambiente, né? Que você tenha uma comunicação aberta, um feedback regular e construtivo. Próximo. Né? Então, assim, como que a gente pode, aqui eu vou dar algumas pílulas, né, trazer algumas dicas de como a gente pode fazer isso, como a gente pode estabelecer feedback. A gente pode estabelecer feedbacks de várias formas. A gente pode fazer um feedback mensal, a gente pode fazer feedbacks trimestrais para o grupo como um todo, mas também nós podemos fazer feedbacks ali no dia a dia mesmo. Eu acho até que o feedback que a gente estabelece ali no dia a dia, que a gente vai orientando, vai corrigindo, vai dando orientação, eu acho até que o aprendizado é muito
muito maior. Mas a gente também pode estabelecer rotinas, né? Estabelecer momentos de feedback, que aí às vezes a gente precisa passar, de repente, números, como que está sendo o processo de evolução daquela equipe. Por exemplo, a Fabi falou sobre segurança dos alimentos. Eu lembro que numa unidade que eu atendia, a gente tinha um momento para falar só sobre a auditoria que a gente recebeu, quais aqueles pontos. Isso também é um momento de feedback, né? É um momento de feedback para corrigir, para chamar o grupo como um todo. Então, assim, você dentro da sua unidade, você pode estabelecer o que faz mais sentido. Mas o diário, eu posso dizer que todos os dias é muito importante que você estabeleça rotinas de feedback, que isso, quando você, principalmente nós nutricionistas que passam por toda a área, né, por toda a operação, a gente já vai passando ali, a gente já vai orientando, já vai se aproximando do colaborador, sempre com muito respeito, né, sempre com muita humanidade, né, que eu acho que essa é a diferença do feedback que gere valor, né? E próximo, por favor. E conduza o feedback de uma forma que a gente tem uma técnica que chama feedback sanduíche, né? Então, às vezes você vai falar com um colaborador, eu acho que é sempre com fatos. Eu sempre falo, contra fatos não há argumentos, mas não é na forma de argumento que a pessoa não pode argumentar. Mas eu acho que quando você chega e fala assim, pontualmente, ó, naquele dia eu observei que você fez uma atividade que não é atividade mais produtiva. Então, assim, sempre coloque fatos, né? Então, assim, sempre que possível, elogie que a pessoa ela é muito organizada, utilize algumas palavras ali, desde que seja sincero também, né? Não fazer reforço positivo, sempre, não fazer reforço positivo que não seja real, tem que ser real. Então, você faça um reforço positivo, aí você fale onde você identificou, o que você identificou. Eu acho que quando você traz fatos para a pessoa fica muito mais atenta ao que ela está fazendo. E aí depois, eu acho também que o ponto de melhoria, muitas vezes, ela mesma pode responder para você, né? Então, assim, olha, eu identifiquei que você fez um processo. O que que você acha que a gente poderia fazer para melhorar esse processo, né? Então, é sempre um incentivar. Então, é identificar, colocar o fato ali e depois trazer um reforço positivo. Então, aqui, é, a escuta ativa é essencial, né? Então, quando você vai dar um feedback para um colaborador, você pode utilizar essa técnica, mas você tem que ter uma escuta ativa, né? Você tem que prestar atenção, se você é sempre bom dar uma notadinha, de repente você passou, você viu que um colaborador está fazendo um processo difícil ali que você não dá para você. Tem coisa que você tem que corrigir na hora, mas tem coisa que você pode depois chamar o colaborador. Então, dá uma notadinha, chame o colaborador. Só de você chamar o colaborador para uma conversa, você mostra que você se preocupa com ele. Porque eu falo assim, se a pessoa, ninguém falar nada, ninguém está se preocupando comigo, ninguém está dando atenção para mim. Então, eu acho que esse feedback traz resultados muito positivos. Próximo, por favor. Monitore, né? Então, a evolução do feedback, feedbacks individuais você tem como monitorar, e feedbacks em grupo, orientações em grupo, você também tem como monitorar, fazendo um plano de ação. Ou hoje tem muita tecnologia para isso, dá para fazer com tecnologia, mas também tem sistemas, né, que fazem isso, mas também dá para fazer no velho e bom bloquinho de anotações e o velho e bom Excel, que você coloca lá o plano de ação, quando que você vai executar, como você vai executar. Aqui, mais uma vez, eu sempre falo o que a pessoa vai executar e como ela vai executar, para que você possa estabelecer prazos de melhoria e que no final, né, que a gente chama até, que a gente pode incluir alguns KPIs aqui, que são etapas que elas vão fazendo e vão melhorando os processos. Isso é tão importante para os colaboradores e também para você como gestora. Assim você vai ter um acompanhamento dos próximos passos, o que você pode ir seguindo, evoluindo, e no final do ano, de repente, até fazer um plano, uma premiação, até como a Fabi sugeriu, aqui também cabe uma premiação no final. Dando continuidade.
E lá também, falando também, finalizando o feedback, é que o feedback ele é importante, ele está dentro também do plano de carreira. Aqui, como eu falei sobre avaliação de desempenho, eu comentei com vocês que é muito comum as pessoas não incluírem a avaliação de desempenho para a equipe operacional. E eu vi muito crescimento nas equipes que eu incluí a avaliação de desempenho, porque ela alinha, né, o que a pessoa quer como crescimento, ela alinha as metas, ela tem um olhar de futuro, e tudo isso mostra, tudo isso envolve o colaborador. A avaliação, eu faço até 2 momentos de avaliação de desempenho. Uma autoavaliação, ele mesmo vai se autoavaliar, e depois a gente faz uma avaliação juntas. Isso mostra que você está atento ao seu colaborador, isso mostra que você se preocupa com o seu colaborador, isso sim ajuda você a reter talentos, né? Porque ele sabe onde ele está e onde ele quer chegar, e ele sabe qual etapa que ele precisa para qual caminho e qual etapa que ele precisa para correr, caminhar, né, nesse projeto. Dando sequência. Então, por que que a avaliação de desempenho existe? Em algumas empresas, a avaliação de desempenho existe para você ter uma bonificação no final. Tem o que chama-se de PLR, né, de participação de lucros. Então, em algumas empresas, eles utilizam a avaliação de desempenho para para bonificar o colaborador. Mas ele é uma ferramenta de gestão muito importante, porque ali você consegue deixar expectativas e objetivos claros. Você foca no, por exemplo, a empresa ela tem algum objetivo grande, e você, sei lá, quer ser a empresa mais saudável do mundo até X anos. Então, o seu colaborador ele vai ter consciência disso também. Então, está sempre alinhado com a prioridade do seu negócio. Você vai ter um diálogo construtivo, né? Você vai construir um diálogo, então ele vai saber onde ele está, como eu falei, aonde ele quer chegar, e vai ter um reconhecimento, né? Através, se for através da PLR, ou cada empresa utiliza alguma forma, ele vai ter um reconhecimento através da meritocracia, que é através da participação. Dando seguimento. Dando, Estevão? Acho que está um pouquinho lento aqui, eu falo. Desculpa, Estevão, mas entrou aqui. Porque então fazemos, né? Então é reconhecer as pessoas pelos resultados que elas atingirem. Então a gente tem as metas, objetivos, e aí você como gestora, você como nutricionista, ajudar esse colaborador a atingir os objetivos dele, né? Então eu gostava muito desse momento. Tem empresas que estabelecem a cada trimestre fazer as reuniões de avaliação de desempenho. Eu acho que a avaliação de desempenho a gente faz no dia a dia mesmo, e aí a gente tem que estabelecer aquelas reuniões formais, mas para os registros, mas a avaliação é todo dia você tem contato com o colaborador, todo dia você avalia como ele está evoluindo, e isso é muito potente, né? Eu acho que a avaliação de desempenho é muito potente para você ter um engajamento, dos colaboradores, e ter a retenção de talentos com responsabilidade, né? Dando sequência. E aqui vamos para o terceiro tópico, que é conversas de carreira, que as conversas de carreira onde você quer estar, aonde você quer chegar, até o próprio colaborador, ele pode construir a linha do tempo dele, né? Então, eu acho que também é um exercício interessante trazer isso para ele mesmo fazer a linha do tempo. Ó, eu estou aqui, eu quero chegar aqui, então você construir junto com ele, né? Você dá subsídios para ele. O que que ele tem que fazer a cada etapa para ele chegar no outro ponto? Então, isso fortalece muito o vínculo com a equipe, né? Desperta propósito, qual o seu propósito, e gera muito crescimento também, né? Olhando agora também pelo lado da empresa, gera muito crescimento para a empresa. Então, é um trabalho árduo, porque fazer gestão de pessoas é árduo, né? Dá trabalho, mas você vai ter com certeza um resultado muito positivo. Dando sequência.
Então, as conversas, assim, dando como dica, você pode estabelecer, né? Eu gostava muito de fazer algumas conversas com a equipe, assim, eu tinha a conversa de trimestral, que era para falar sobre objetivos, KPIs, as coisas que a gente estava atingindo. Eu gostava também de fazer conversas individuais e também porque eu acho que muitas pessoas às vezes têm dificuldade, né, de se colocar às vezes em grupo, então eu tirava muitos benefícios quando eu fazia conversas individuais e também fazia aqui como na foto pequenos grupos, porque pequenos grupos também todo mundo tem a possibilidade de falar. E eu tinha uma pergunta que eu fazia com muita frequência e eu tirava benefícios incríveis. Eu sempre falava assim, olha, então vamos dizer que esse restaurante aqui é seu. 1.500 refeições, o restaurante é seu. Como você, dono dessa empresa, o que você faria para melhorar ou trazer algum benefício? O que você faria de diferente que você faz hoje? E eu tinha respostas incríveis e muito agregadoras. Então, assim, momentos, eu falava que é pocket, né? Reuniões pockets traziam muito conteúdo e um olhar muito. Eu sempre falo, né? O colaborador, ele sempre sabe, na maioria das vezes, é, o que a gente pode melhorar naquele restaurante, naquele estabelecimento. Próximo, por favor. Então, vamos, né, como boas práticas, né, de liderança, a escutativa, como eu já falei, o reconhecimento diário, né, o feedback estruturado e a liderança como exemplo. De tudo que eu falei aqui, se você também não for um líder que demonstre, né, que mostre para o colaborador as boas práticas, né, é porque colaborador vê tudo, né? Então, desde que, por exemplo, você vai entrar na operação, se você também não colocou a toquinha, ele vai ver que você não colocou a toquinha e depois você não tem como cobrá-lo, né? O líder também não lavou a mão da forma correta, as pessoas vão ficar atentas. Então, assim, liderança pelo exemplo, eu acho que é o que mais transforma, né? Então, é muito importante você trazer as boas práticas também de comportamento, tratá-los com respeito para vocês serem respeitados, ouvir com atenção para que eles também, ouvi-los para que eles também escutem. Então, assim, é muito importante vocês mostrarem o que vocês estão fazendo para que eles possam também se espelharem em você. Aqui agora eu vou trazer alguns cases de exemplo eu acho que é sempre interessante falar, né? Através da liderança humanizada, modelos, desculpa, é, uma liderança humanizada é um modelo de gestão que valoriza as pessoas, suas necessidades, emoções e potenciais. Então, eu vou dar uma corridinha aqui também, porque eu já estou no meu tempo de 5 minutos finais. Então, aqui eu vou contar alguns cases bem rapidamente, assim, só para mostrar como um olhar atento para um colaborador modifica tudo. Eu tinha um colaborador que ele era o líder, ele era o chefe executivo e ele pediu para se desligar. Quando ele pediu para desligar, eu já tinha uma outra pessoa, né? Porque a gente já tinha esse olhar de olhar para a carreira dos colaboradores. Eu tinha uma pessoa preparada para estar no lugar dele, só que ele não tinha o segundo grau completo. E para aquele cargo ele precisava. E aí, por eu estar atenta, eu conversei com ele. Ele falou: Olha, eu não vou voltar a estudar, não. Eu não, tipo assim, é muito difícil para mim voltar a estudar nesse momento. Só que assim, ele era a pessoa certa, ele tinha todos os checks, né, para aquela função. Só que para ele conseguir, ele precisava voltar e terminar os estudos. E ele falou que para ele seria muito difícil, ele estava muito relutante. Aí eu trouxe meu gestor para falar com ele, eu não consegui modificar. Aí eu falei assim, nossa, que estratégia que eu vou usar para fortalecer, né? Para fortalecer que ele volte a estudar. E aí eu comecei a conversar com a equipe, porque imagine com a equipe falando assim, olha, para ele ter essa função, ele precisa voltar a estudar, e eu gostaria muito que ele fosse para esse cargo, porque imagine só eu trazendo uma pessoa de fora para essa função, eu ia desmotivar muito a equipe. E aí, com uma força estratégica e uma força da equipe, as pessoas convenceram
ele a voltar a estudar, e aí ele voltou a estudar, e ele viu, ele voltou a estudar, conseguiu o cargo, né, que ele almejava, e ele percebeu que depois que ele voltou a estudar, que ali ele não ia parar só ali, aí ele foi, depois da formação básica, ele fez a graduação, e com isso ele incentivou, não, foi bom para ele, né, porque ele atingiu lá, ele conseguiu o cargo, mas foi bom também para demonstrar para a equipe que juntos a gente, estando juntos, todo mundo sai ganhando. E ele falou que foi depois, né, depoimento dele, que foi a melhor coisa que ele fez, foi voltar a estudar, e o tanto de benefício, até os filhos dele, então assim, olha o impacto, né, os filhos dele ficaram muito satisfeitos, o impacto na equipe, impacto na família, né, porque quando a gente transforma a vida de um colaborador, a gente também transforma a vida da família, então eu gosto muito de contar esse exemplo, e tem mais um caso rapidinho também, que eu vou contar, que é o próximo. Eu tinha um colaborador que ele foi muito interessante. Eu precisava contratar um auxiliar de serviços gerais. E aí, quando eu fui falar com a pessoa, ela falou: Ah, Glaucia, entrou uma pessoa aqui e ele se candidatou para uma vaga de jardineiro. Mas o sonho dele é trabalhar em cozinha. Eu falei, então, eu tenho uma vaga de auxiliar de serviços gerais, então ele vai poder começar, né? Então, pelo menos ele vai começar a conhecer um pouquinho de restaurante. Aí ele entrou como auxiliar de serviços gerais. Aí ele foi evoluindo dentro do restaurante, ele foi promovido para a parte de estoque. Aí ele fez curso de técnico de nutrição, né? Com incentivo também das pessoas da empresa, né, que ajudaram ele a conseguir atingir esse objetivo. E hoje ele é formado em nutrição, ele é um companheiro nosso, aqui dos nossos três nutricionistas, e assim, ele se tornou uma referência para mim como um sonho, né? Então, por isso que eu gosto muito de falar de gestão de pessoas através de sonhos, de como ele chegou e como ele se transformou dentro da empresa, né? E agora fechando aqui que o meu tempo acabou. Eu gosto muito de deixar uma frase, eu vou deixar a frase para o final, só falar um pouquinho aqui dos resultados esperados. Então, com todo esse trabalho que esse trabalho de gestão de pessoas, com feedback, carreira, avaliação de desempenho, em uma das unidades eu consegui um aumento da produtividade em 35%, diminuição de turnover de 40%, melhoria do clima organizacional, redução de custos, né? Porque a gente também não coloca isso na ponta do lápis, a gente tem aumento da. A gente precisa contratar novos colaboradores, isso é custo, e experiência dos clientes e dos colaboradores mais consistente, mais positiva. E agora, indo para a frase final, que eu adoro essa frase, é a minha frase de vida. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Muito obrigada. muito bom, Glaucio. Gostei muito dos seus insights e da forma como você traz farol para o fator humano, né? No frigir dos ovos é sobre essa conversa, né? Glaucio, na sua trajetória, nesses anos à frente de equipes, implementando tantas técnicas, né, visões interessantes de gestão de pessoa, te pergunto, teve algum momento, algo que tenha acontecido, que tenha sido um divisor de águas, algum colaborador com alguma ação, com alguma fala, mudou a sua forma de ver e praticar gestão de pessoas? Teve um momento divisor de águas, assim, influenciado por uma pessoa, um liderado? Sim, olha, esse colaborador que eu contei agora no final, né? Eu tenho milhões de histórias, né? Daria para fazer um dia só de contar histórias. Porque, assim, eu tenho muitos cases, assim, eu só trouxe dois, mas eu tenho muitos cases de sucesso que me ajudaram também a me transformar como pessoa, né? E esse colaborador que eu contei que ele entrou para jardinagem, né? E ele foi evoluindo. E ele tinha um olhar muito atento para o ser humano, assim. Ele trouxe, dentro de restaurante, a gente prepara muitas refeições, né? E a gente acaba, né? Como a Leonor mesmo disse, desperdiçando muito. E ele tinha um olhar
muito atento a essa questão de desperdício de alimentos. E aí ele propôs, esse colaborador, né? Ele propôs a gente fazer uma ação onde a gente fizesse uma preparação. Nós fizemos uma preparação de uma sopa para a gente fazer a doação para uma instituição, que era moradores de rua. Então, ele era tão atento assim ao colaborador, ele era tão atento ao ser humano, assim como um todo, que ele trouxe esse pedido para mim falar, Glaucio, eu vejo tanto alimento aqui, eu vejo tanto desperdício. Será que a gente não poderia, num dia, a gente se reunir como equipe, a gente não vai cobrar hora extra, mas a gente poderia fazer aqui dentro do restaurante fazer essa preparação dessa sopa para a gente fazer uma doação como uma ação coletiva da nossa equipe? Nossa, gente, tipo, para mim eu falo assim, isso foi o impacto de ter ouvido esse colaborador, né, de ter ajudado esse colaborador na trajetória, né, porque ele percebeu o quanto ele poderia contribuir, né, com outras pessoas, né, ele trouxe um trabalho social muito positivo. Legal, Glaucio. Ó, a Ana Paula fez uma pergunta aqui interessante, né? Engraçado, hoje eu li um conteúdo sobre isso, Ana Paula, e é quem cuida do líder, né? Então a Glaucia escreveu aqui. Ah, Glaucia, a Ana. Glaucia, na minha realidade hoje a maior dificuldade é a gestão de pessoas. Nos preocupamos com o colaborador e esquecemos de nós. Como resolver isso? Como a gente cuidar de nós mesmos? Sim. A gente também, mas a gente também tem um gerente lá, né, acima da gente, né? Então, assim, eu acho que a gente estabelecer momentos de conversa. Às vezes a pessoa fala assim, mas meu gerente nem me escuta, ele não tem tempo para mim, né, para me escutar. Eu acho que é trazer esse olhar mesmo, né? Agendar, conversar com o seu gerente e trazer, levar um pouco também dessas questões que a gente enfrenta no dia a dia. Muitas vezes o gerente que está acima, é, ele não tem a visão do todo que está acontecendo, né? Então eu acho que é muitas vezes trazer ele mais para perto, assim. Eu acho que é, a gente tem que passar, algumas coisas a gente tem que aproximar mesmo esse gerente. Eu já tive situações que eu tive que chamar o meu gerente para uma conversa e falar a real. Às vezes a gente quer também resolver tudo e acaba não compartilhando. Então, assim, eu acho que uma das lições aprendidas aí na minha trajetória é trazer a pessoa que está acima, né, da gente para mais perto e não tentar resolver tudo sozinha. Pedir apoio, né? E outra coisa também, né? Muitas vezes muitas soluções também, eu acho que eu comentei em algum momento, os próprios colaboradores também te ajudarem nessa solução desses problemas que às vezes eles também conseguem te ajudar, se for uma coisa de operação e se for uma coisa mais gerencial, trazer esse gerente para mais para perto, assim. Espero poder ter contribuído. Quem era o nome Maravilha. da pessoa que perguntou? Foi a Ana Paula Moreira, Ana Paula Soares Moreira. É verdade. Está aqui com Bom, a câmera aberta Ana, desde se o você início. quiser falar alguma coisa, se eu puder te ajudar em mais alguma coisa, estou super à disposição também. Aqui também depois vocês têm os nossos contatos, né? Vocês podem nos conectar pelo LinkedIn, né? Ou pelo Instagram também. E se quiser continuar essa conversa, eu estou super aberta, porque falar de gestão de pessoas é o meu propósito. Maravilha, Glaucio, muito obrigado. A gente vai caminhando então para o encerramento. A gente passou aqui alguns minutinhos, eu vou ser breve, para a gente também não tomar aí muito tempo de vocês, mas eu queria só fazer umas últimas reflexões aqui, né? A gente chegando ao final desse primeiro webinar para operadores em intenção coletiva. Então, assim, os três temas apresentados, eles parecem diferentes no primeiro momento, mas eles, na verdade, têm um ponto comum. Todos estão conectados pelo fato de que a gente está falando de pessoas, né? E foi muito legal a gente terminar com
o tema da Glaucia sobre gestão de pessoas, porque é o elo que une tudo, e não à toa foi o elo entre as três falas, né? Quando a Leonor fala assim, sobre a gestão dos resíduos, a redução do desperdício, a gente vê que combater essas perdas não é só uma questão financeira, a gente não pode olhar só para o monetário que está envolvido nisso, né? É uma questão de responsabilidade socioambiental, e tem que ser uma prioridade da gestão, né? Cada alimento que deixa de ser dispensado na verdade, um recurso precioso que deveria ser aproveitado. Então, processos mais eficientes, na verdade, é um compromisso maior com a sustentabilidade, tema tão relevante, né, e fundamental. Logo em seguida, a Fabi também mostrou que segurança dos alimentos vai muito além da questão de cumprir uma obrigação legal, ou de simplesmente sair preenchendo uma planilha. Na verdade, a segurança do alimento ela acontece nas pequenas coisas da rotina, né? É uma série de microatitudes que vão refletir na conscientização, né, e na prática do colaborador ali no dia a dia dele, né? Ficou claro, assim, pelo menos para mim, que não é só sobre transmitir o conhecimento, mas sobre despertar o entendimento ali, criar uma cultura em cada um desses profissionais que a gente toca, para que entendam que eles têm papel fundamental, cada um deles, né? E que só assim, com cada um fazendo a sua parte, a gente tem realmente um impacto, né? Grandioso. E aí a Glaucia encerra aí lembrando a gente daquilo que muitas vezes na correria a gente acaba não dando a devida atenção, né? Nenhuma estratégia vai funcionar sem que as pessoas estejam engajadas, que elas estejam realmente comprometidas. Os melhores equipamentos, os melhores indicadores são fundamentais, ferramentas necessárias, mas no fim das contas é o fator humano, são as equipes que transformam o que foi planejado num resultado efetivo, né? Então, líderes que escutam, líderes que reconhecem, que realmente desenvolvem o seu time, inspiram ali, conseguem construir realmente ambientes, operações mais produtivas, reduzindo o turnover tão importante, principalmente nos dias de hoje, e que isso se reflete em qualidade nos nossos clientes, né? Que é quem faz essa torre parar de pé no final das contas. Então, se tem uma mensagem que para mim ficou mais forte, eu queria dividir isso com vocês, é que a excelência operacional, na verdade, ela nasce das pequenas mudanças, não são grandes mudanças que vão fazer isso acontecer, mas a soma de várias pequenas atitudes é, feitas de forma consciente, principalmente, e com, é, com recorrência, com afinco todos os dias, de forma consistente, né? Então, reduzir o desperdício, fortalecer a cultura de segurança do alimento, de desenvolver as pessoas que estão trabalhando com a gente. Todas essas frentes não são, na verdade, frentes isoladas, né? São pilares de uma mesma operação. E eu acho que uma operação moderna, eficiente, sustentável, né, que são aí tão essenciais para os dias de hoje, para as realidades de hoje, elas se baseiam numa mesma fundação, né? São pilares que sustentam um todo. Então, espero que de verdade esse nosso primeiro encontro, eu sei que vão vir outros, que eles deixem aí alguns insights, algumas ideias que vocês possam já colocar em prática nessa semana, na semana que vem, e que no próximo encontro vocês possam vir contar os cases de vocês, de como esses insights ajudaram vocês a transformar conhecimento em ação, na prática. Acho que esse é o legado que deve ficar. E acredito que vocês, meninas, obrigado pela participação de cada uma. Trouxeram aí insumos muito importantes para que a gente possa refletir e organizar ações. Então, obrigado, Estevão, por entrar nessa empreitada junto com a gente. Falo em nome da Vila Camarão, mas tenho certeza que também em nome da Uditec. Nós somos parceiros e podemos um falar pelo outro. Agradeço Leonor, Gabriela, Fabiana Borrego,
Glaucio Gravena, pela generosidade que vocês tiveram aqui hoje, compartilhando seus conhecimentos, seus aprendizados. E agradeço também a todos vocês que estiveram aqui hoje com a gente, que separaram um tempo para poder estar aqui conosco. Esse é o primeiro, tenho certeza, aqui de muitos. Então, com os desejos de muito sucesso, eu agradeço mais uma vez a todos os painelistas, Estevão, e vocês que estão aqui. Estevão, se quiser fazer mais alguma contribuição, por favor, fique à vontade. Obrigado a todos. A gente conclui o webinar, Dudu fechou perfeitamente, não tem nenhum outro adendo nesse sentido. Falaram aqui via chat que seria interessante, né, a gente poder dar continuidade. Vamos estruturar aí algum tipo de recorrência para que a gente possa justamente poder voltar a trazer conteúdo relevante para a operação, tá? Então, temos os contatos, né, o mailing de todos que participaram hoje, então vamos conseguir voltar a falar sobre em detalhes no futuro, mas por hoje agradecemos muito pelo empenho aí e na participação de todos. Temos a gravação aqui do webinar que vamos compartilhar com vocês por e-mail também. Então, queria entender um pouco melhor determinado assunto, queria revisitar determinado tema. A gente, em breve, até o começo da semana que vem, vamos encaminhar por e-mail a gravação para todo mundo poder ter o conteúdo de forma bem prática, bem fácil, tá? Então, obrigado pela participação de todos novamente. Obrigada, pessoal. Obrigada. Boa Obrigada, tarde. pessoal. Boa tarde, boa semana. Boa Resto de tarde. semana. Obrigada.